Então agora, pessoal, vamos dar entrada aqui no nosso trade. Eu coloquei como trade da tarde, porque ele requer um certo tempo, né? Até ter toda essa formação, tá? Então, o trade da tarde, que seria o breakout, tá? Por que o breakout? Porque o mercado fica lateralizado, tá certo? E em algum momento ele vai tentar estourar para fora dessa lateral, tá? Geralmente esse padrão de breakout ele é um padrão que costuma vir a favor da tendência que estava prévia, tá? Ele tem uma tendência prévia e ele tende a vir a favor dessa tendência prévia, tá? Então, se é de alta, ele vai congestionar na lateral e aí ele vai explodir depois do seu movimento. Se for para baixo, ele vem para baixo, lateraliza, explode para baixo, tá? Então, esse seria aí o movimento do breakout. Uma coisa importante sobre o breakout, ele requer o uso da média móvel de 20, tá? Por quê? Porque é a média móvel de 20 que vai dizer para a gente que está num breakout. A gente vê isso acontecer direto no mercado, tá? No desenho aqui, não ficou muito proporcional, tá certo? Mas a ideia por trás do desenho é o seguinte, pode ser que essa média ela não seja exatamente aqui, tá? No desenho ficou um pouco errado aí, mas pode ser, por exemplo, algo mais parecido com esse em azul aqui. O que acontece? O que tem que estar por trás disso? Eu tenho que ter fechamentos alternados com relação à média móvel de 20, tá? O que são fechamentos alternados com relação à média móvel de 20? Eu preciso ter minimamente, se eu estou numa tendência positiva, tá? Eu preciso ter um fechamento acima da média móvel de 20, um fechamento abaixo da média móvel de 20 e outro fechamento acima da média móvel de 20. E no que ele voltar, ele já não pode mais passar abaixo da média móvel de 20. Peço até que veja mais a média móvel de 20 com relação a essa linha em azul, tá? Ali foi uma maneira forçada para colocar essa alternada para vocês verem de forma mais clara que ele tem que ser alternado. Então eu dei uma forçada nessa média, tá? Porque também pode depender de como está a tendência anterior, certo? A grande questão é, ele tem que estar alternado. Então tem que ter um fechamento acima, um fechamento abaixo, certo? Um fechamento acima e o outro fechamento na média móvel. Se ele não tiver essa configuração, a gente não está falando muito bem de um breakout. A gente pode estar falando de um power breakout. Que o power breakout é quando você não tem essa alternância de fechamento, tá? Aí você tem o power breakout. Agora, quando você tem uma alternância no fechamento, aí a gente já está falando de um breakout. E para você ter essa alternância, geralmente, tá? A gente precisa de tempo, tá legal? A gente precisa de tempo para ter essa alternância. Então, o mercado ele pode demorar um pouco mais de tempo para dar essa alternância, tá? Então, é esse que está por trás aí de um movimento de breakout. A gente tem que estar a alternância da média móvel, fechando acima e abaixo, tá? E aí depois o mercado meio que dá uma certa explodida. Então vejamos um exemplo aqui, tá? Você tem que ter uma alternância. Então aqui eu tenho uma alternância, fechamentos acima, fechamentos abaixo. Aqui eu tenho fechamentos abaixo, tá certo? Depois eu tenho um fechamento acima. E aí eu tenho uma espécie de pullback que vem para romper. Tá legal? Então eu tenho uma alternância. Tá vendo que ele já configura um padrão de breakout. Já não é um power breakout, é um breakout. Nesse caso, esse breakout ele teve um pullback de pós-rompimento. Depois que rompeu a máxima. Aqui seria a entrada ideal desse trade. Tá? Eu pegando aqui essa distância aqui para cima, projetando um para um do risco. Aonde eu tenho meu ponto de entrada, meu ponto de stop.
tá certo? Vejamos aqui, voltando nos nossos gráficos. Então eu tenho o breakout, vai ter a alternância de fechamento e o fechamento prévio ao rompimento. Fechamento prévio ao rompimento, tá? Antes de romper, ele tem que respeitar a média móvel de 20, tá certo? No caso aqui, é como se fosse uma formação de um pullback de pré-rompimento. Tá legal? Um pullback de pré-rompimento. Eu não tenho muitos exemplos no dia de hoje, tá? No nosso mercado, mas eu poderia interpretar como se aqui fosse um pré-rompimento para essa máxima. Tá legal? Então, é esse tipo de alternância que está por trás do breakout. Trade da tarde. Veja, ele requer tempo de formação que leva ele para a parte da tarde, tá? Além disso, eu posso ter o pullback no rompimento, então eu vou ter a formação do breakout, vou ter a alternância de fechamento, e aí ele vai cutucar essa máxima, tá? Depois de ter alternado, aí eu vou ter que esperar ele fazer o pullback no rompimento. Por que eu tenho que esperar ele fazer o pullback no rompimento? Porque ele veio de uma alternância. Ele saiu debaixo da média móvel de 20, tá? Aqui está a 20. Ele saiu debaixo da 20 e foi para cima, tá correto? Se ele foi para cima da 20 e rompeu, eu não estou buscando essa entrada ainda. Então eu vou ter que esperar um pullback. Só que no que ele faz o pullback no rompimento, aqui já não é mais interessante ele fechar abaixo. Ele já não pode mais fechar abaixo. Porque é como o caso anterior. Esse movimento de pullback ele só foi deslocado para cima, tá? Então eu não posso mais ter um fechamento abaixo. Como aqui eu também não posso mais ter um fechamento abaixo. Então eu pego a distância desse pullback, tá legal? E projeto para cima. Aqui ficou o desenho aqui que saiu errado, tá? Ele tem que ser a partir daqui. Eu pego essa distância e projeto para cima. Poderia também pegar a distância da congestão toda, praticamente, e duplicar ela. Porque padrões de retângulo, a gente trabalha dessa forma. A gente duplica o padrão de retângulo, tá? Então, poderia também duplicar o padrão de retângulo, tá legal? Que é formado no mercado. Além desse, que é o pullback no rompimento, eu vou ter o pullback no pós-rompimento. Então, eu tenho que ter a alternância de fechamentos, tá legal? E na hora que ele rompe, ele está vindo de um rompimento que estava abaixo da média móvel de 20, aí ele rompe, faz o pullback. A partir desse momento ele já não pode mais fechar abaixo, eu tenho a minha entrada a partir desse pullback, onde eu tenho meu ponto de entrada, stop e projeto alvo. Se eu quiser, eu posso trabalhar com stop na própria barra elefante que rompe, tá? Então, por exemplo, aqui no caso da IRB, que ficou mais configurada como pós-rompimento, tá? Rompeu, eu aguardo o pullback, tá certo? O pullback ele tem que ter aquela característica que a gente já vinha falando. Sua máxima e sua mínima menor que da barra anterior, tá certo? Eu posso configurar o stop aqui nessa mínima ou na mínima do pullback. É alternativo isso, fica a meu critério, tá certo? Então esse é o padrão aí de breakout que a gente tem. A gente tem o breakout tanto no pullback pós-rompimento, depois que rompe, a gente espera o pullback. A gente tem o trade de breakout no rompimento, tá certo? E o trade de breakout com um pullback de pré-rompimento. No geral, o pullback no rompimento é melhor do que o de pré e o melhor de todos é o pós. Então, se eu for colocar em categoria, o pós é o the best aí para eu entrar no trade, tá? O no rompimento, ele é legal, mas ele não é o the best, tá? Ele é bom. O pré-rompimento é o mais perigoso, porque ele ainda não rompeu. E toda congestão que ainda não for rompida pode ser perigosa para se trabalhar, tá legal? Então tem que tomar cuidado. Preferencialmente, se a gente vê um pullback, tá? Um breakout, preferencialmente o ideal é a gente esperar o pós-rompimento, tá legal?
Então, esses são os trades da tarde aí, os breakouts.